autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre sono e sonhos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Márcia. Então, sono e sonhos. Penso que é muito importante a gente começar falando a respeito do sono, que diz respeito à questão fisiológica do organismo. Da mesma forma como nós temos a atividade orgânica durante o dia, existe a necessidade do repouso, do descanso, para que o organismo se refaça. Então é quando existe uma diminuição dos estímulos externos, com uma relativa carência de reações e mobilidade do corpo, né? E então o corpo entra em repouso neste período. O sono ele se dá em forma de ciclos e podemos considerar, se do ponto de vista espiritual, da mesma forma como existe a lei do trabalho, também existe a lei do repouso. O corpo entra dentro dessa lei, né? O sono está dentro da lei do repouso. E é interessante pensarmos porque o ser humano dorme, repousa, os animais também. Fizeram experimentos com aquela mosquinha, a drosófila, que é uma mosquinha da fruta, onde verificaram que mesmo essa mosquinha, ela dorme. Então, colocaram uma grande quantidade dessa drosófila em uma caixa e puseram aqueles sensores de movimento com laser. E observaram que, quando está escuro, não só a mosquinha diminui a sua movimentação, mas ela dorme. Então, mesmo insetos, por mais simples que eles sejam, a gente sabe que eles também dormem. Experimentos feitos também com camundongos em laboratório, pode-se observar assim, o quanto que a questão do sono ela é vital. A tal ponto que se a pessoa não dormir, ela pode até morrer. E fizeram então um experimento com 2 camundongos. Os cientistas já têm a habilidade de colocarem eletrodos no cérebro do rato e perceberem através das alterações das ondas cerebrais se o camundongo está dormindo ou se ele está em estado de vigília. E colocaram no fundo da gaiola uma roldana para que o chão ficasse em movimento. Então, um rato, que era o que servia de parâmetro, este podia dormir na hora que ele quisesse. O outro não podia dormir nunca. Quando aquele que não podia dormir nunca começava a adormecer, o chão começava a se movimentar, ele era obrigado a ficar acordado. Então, o que acontece é que, depois de um tempo, esse rato que não dormia ficava caquético, tinha alteração da sua temperatura corporal, ficava em estado febril, com 37 graus. E ele buscava cada vez temperaturas mais altas. Então ele tinha uma debilidade do seu sistema imunológico e cerca de 4 semanas, sem dormir, tinha uma falência generalizada dos seus órgãos e morria. O outro rato, que podia dormir em alguns períodos, esse permanecia estável. Então a gente vê assim, que o sono, mesmo que em pequenas quantidades, ele é muito necessário. Ficar sem dormir leva à morte. O sono ele entra como uma parte de necessidade do nosso organismo, então a gente vê isso, né? E é um assunto, aliás, que desperta a curiosidade da humanidade desde sempre, né? A gente vê aí, até na própria Bíblia, se falam dos sonhos, do sono, do dormir. E aí, né? O que será que tem de tão enigmático nos sonhos, Rodrigo? Os sonhos, eles trazem muitas informações para a gente. Refletem os nossos estados mentais, espirituais e mesmo orgânicos. De alguma forma, os sonhos, o sono, a qualidade do sono, tem a ver também com como foi o nosso dia. No Livro dos Espíritos, Kardec estuda nas questões de número 400 a 418, a respeito do sono e dos sonhos. Nós temos na questão de número 401, quando Kardec pergunta, durante o sono, assim como o corpo, a alma também repousa? Uma pergunta que procede muito. E os benfeitores espirituais responderam que não. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo simplesmente se afrouxam. E como o corpo não tem necessidade de sua presença, o espírito então percorre o espaço e entra em relação mais direta
com outros espíritos. Então a gente vê que é normal, acontece, né, do espírito sempre estar em atividade, sempre estar fazendo algo. Seria é colocado por vários autores, né, como uma espécie de libertação, né, aquele momento do sono por espírito, onde ele pode ir, né, e tem até um caso muito interessante no nosso lar, onde o André Luiz estava andando por lá e vê dois seres cheios de linhas, de luzes e coisas, e chega apavorado para a Narcisa, né, perguntando: meu Deus, o que está acontecendo? Acho que eu vi fantasmas, não sei o que eu vi, né? E ela rindo, né? Conta que também sentiu o mesmo apavoramento quando viu, né? Que na verdade eram dois seres que estavam encarnados e tiveram a permissão de fazer, né, em desdobramento, que a gente chama, né? Enquanto a pessoa está dormindo, né, o espírito vai trabalhar. E eles em desdobramento foram trabalhar em nosso lar. E na verdade eram espíritos de luz muito desenvolvidos, iluminados, né, que estavam exercendo isso lá. Aí ele ficou mais tranquilo, né, quando ficou sabendo. É verdade. Me lembro também do livro de André Luiz, de Libertação, quando eles vão fazer uma excursão a uma cidade estranha, numa região mais inferior do que a região do umbral. E naquela cidade estranha, Gúbio, André Luiz e Eloy, eles são, num determinado momento, eles são aprisionados, e no cárcere, que tinha grades e tudo, que dava para a parte externa da rua, André Luiz pôde observar a conversa de duas entidades femininas. Uma desencarnada, de péssimo aspecto, e outra encarnada, que estava em desdobramento, em corpo espiritual, ali, em conversa com aquela outra entidade feminina. E o que acontece é que aquela entidade feminina desencarnada vampirizava a outra, obsidiava, influenciava negativamente. Então ela se utilizava daquele momento de desdobramento da outra, que em vigilante ia para aqueles sítios e era subjugada. E o que acontece é que depois Gúbio, que é o benfeitor, esclarece dizendo que de forma muito natural acontecem esses fenômenos, que 3/4 das pessoas, quando dormem, se desdobram, e que a grande maioria vão para sítios inferiores e infelizes como aqueles que eles ali estavam em trabalho. E que, em relação àquela pobre criatura, aquela senhora que estava em desdobramento, na manhãzinha do dia seguinte ela acordaria desconfiada em relação ao seu esposo e criaria uma série de transtornos para ele. Como a fé dela e também do esposo ainda eram incipientes, eles se veriam vítimas daquela obsessão. E que isso daí acontece com milhares de criaturas todas as noites. E seria importante a gente parar para pensar um pouquinho aqui e se perguntar e por que acontece. Né? Como que a gente poderia, às vezes, evitar, né, esse tipo de obsessão, esse tipo, né, de acontecimento? Nós vamos pensar que existe no universo uma lei de afinidade. E que as pessoas buscam os seus pares, ou buscam os lugares, ou as companhias, onde mais se identificam. Então é interessante a gente buscar o autoconhecimento para descobrir o que está por detrás dos nossos desejos, né, o que está por detrás das nossas buscas, quais os sentimentos que nos mobilizam, porque eles vão nos dar dicas de onde nós estaremos andando à noite em desdobramento. Isso é muito importante. Né? E até mesmo porque a partir do momento que a gente identifica aonde a gente está é que a gente pode melhorar, né? Sim. Que a gente pode remediar, né, dentro do possível e melhorando aí essas condutas, né, que são importantes. É interessante porque a gente fica pensando assim que o desdobramento somente acontece quando existe um sono profundo. E na verdade Kardec, na pergunta de número 407 do Livro dos Espíritos, fez essa pergunta. O sono completo ele é necessário à emancipação do espírito? E o que acontece é que os benfeitores responderam que não. Que o espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem e aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe dá para emancipar-se. Então, ou seja, desde que haja uma prostração das forças físicas, já existe a possibilidade desse desdobramento. Então, o que na verdade é muito bom, porque nós somos seres espirituais
estamos encarnados em processo de busca, de crescimento, de aprendizagem, de prova, de expiação, de acordo com as nossas necessidades. Mas também sentimos a necessidade de retomarmos o convívio com aquelas mesmas criaturas que convivemos antes da reencarnação. Então os espíritos que são mais ou menos conscientes buscam então recursos para se equilibrarem, para não caírem, né? Buscam inspiração através dessas visitas espirituais. Então o espírito se aproveita de todo momento que tem para se libertar do peso que o corpo físico lhe oferece, pois que em espírito nós temos um grau de compreensão, de inteligência muito maior do que damos conta de externalizar quando estamos diretamente no corpo físico. E falando disso, é importante a gente pensar também nessas mensagens, né, que os sonhos nos trazem. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu sonhei com fulano que já morreu, já desencarnou, aí depois veio uma outra coisa estranha que não tinha nada a ver, mas isso tudo tem muito a ver, né, Rodrigo? A gente vê que muitas vezes os sonhos, eles são realmente encontros que tivemos e eles trazem objetos nossos que às vezes a gente não compreende por essa limitação que o corpo físico nos traz, né, na hora que acordamos, e que são elementos do nosso inconsciente, né? A psicologia estuda de forma muito interessante a questão do simbolismo dos sonhos. Então, e o Espiritismo vem acrescentar a questão do simbolismo, daquilo que tem a ver com o psiquismo da criatura, trazendo informação também do aspecto espiritual, que também acontece. Emmanuel, no livro Consolador, nos diz que a maior parte dos sonhos que temos tem a ver com o aspecto psicológico, mas um percentual também considerável tem a ver com as questões espirituais, sejam lembranças de outras existências, sejam contatos com outros espíritos, ou mesmo com encarnados também em desdobramento. Então aquilo que muitas vezes parece uma coisa louca, que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, tem muito a ver com o nosso momento. Geralmente os sonhos retratam o nosso momento que estamos vivendo. Trazem de forma simbólica angústias, medos, desejos, ansiedades. Retratam coisas que fizemos de forma mais marcada durante o dia, coisas que vimos e que tornam a aparecer no sonho de forma simbólica. Então, quando a gente se detém para tentar compreender o conteúdo simbólico dos nossos sonhos, nós estamos nos utilizando de um aspecto muito importante para nos autoconhecermos. É um elemento riquíssimo, porque na verdade é a forma que a gente vai utilizar de nós mesmos, daquele aspecto que a gente não sabe, né, que marcou em tudo, das coisas que nós reprimimos, para poder ter a chance de elaborar, né? Então vem a questão toda do símbolo que é utilizado e que a gente tem a chance de olhar esse nosso lado que tanto, né, nos incomoda, que temos coisas reprimidas, traumas, medos, e podemos elaborar. Porque os sonhos, eles têm a ver, do aspecto psicológico, com o aspecto do inconsciente. Então, da mesma forma como existem vários níveis de consciência, também existem vários níveis de inconsciência. Ou seja, o nosso inconsciente também tem vários níveis. Então, de uma forma mais geral, podemos dizer que o inconsciente ele abarcaria dois níveis básicos. O inconsciente atual, que tem a ver com os aspectos atuais que foram vivenciados, esquecidos, recalcados, que tem a ver com a nossa existência de agora. Mas também nós temos o inconsciente profundo, que vem a ser o somatório das nossas experiências, vivências passadas, de outras existências, de outras encarnações, e mesmo do período em que estivemos na erraticidade, entre uma encarnação e outra. Então, na verdade, o inconsciente profundo ele é infinitamente maior do que o inconsciente atual. E o inconsciente atual ele é infinitamente maior do que o nosso consciente. Ou seja, aquilo que a gente dá conta de se lembrar conscientemente é apenas uma pequena faixa das experiências que tivemos nessa existência. A maioria das coisas nós as perdemos. É tão interessante a gente pensar nisso que as coisas que a gente se lembra têm a ver com aquilo que foi marcado de forma mais forte. Né? Ou que foram muito boas, ou que foram muito ruins, as coisas medianas a gente deixa passar de liso. Só que não são esquecidas, são registradas no nosso inconsciente.
E aquilo que não foi bem digerido, bem trabalhado, torna a eclodir para que a gente possa trabalhar, compreender no momento seguinte. Porque não existe nada que fique em encoberto, que não venha a ser descoberto para que a gente possa trabalhar. Mas tem a questão do sonho que aparece no Antigo Testamento, que tem a ver com o sonho do faraó. Né? E é um sonho interessante. A gente encontra esse sonho do faraó que está na Gênese, no capítulo 41, nos versículos de 1 a 37. E é muito interessante porque fala do faraó, mas fala também de José. E José, ele estava preso, ele estava no cárcere. E acontece que haviam 2 outros prisioneiros que eles eram servos do faraó. Um padeiro e um copeiro. E acontece que o padeiro e o copeiro, eles haviam tido sonhos naquela noite, e eles estavam relatando o sonho deles. E então José pôde fazer a interpretação dos sonhos deles, dizendo que 3 dias depois, um seria libertado, voltaria às atividades normais. O outro seria enforcado e pereceria. Fato que aconteceu e que pode ser comprovado. Então, o copeiro que foi libertado, que voltou às atividades junto ao faraó, não falou nada para o faraó a respeito de José. 2 anos se passaram, José continuou preso. E o faraó teve um sonho muito interessante. O faraó sonhou o seguinte. Ele sonhou que ele estava na praia, à beira do rio. E ele então observou que 7 vacas gordas, vistosas, belas, subiam o rio e que pastavam ali. Logo depois apareceram 7 magras vacas que também subiam e que estavam ali de muito mau aspecto. E elas então começaram a devorar aquelas 7 vacas gordas. O faraó despertou daquele sonho, dormiu novamente e teve um outro sonho. E esse outro sonho foi o seguinte. De um único pé surgiram 7 espigas gordas, cheias de grãos, muito vistosas, douradas. E logo depois deste mesmo pé surgiram 7 espigas muito magras, encarquilhadas. E essas 7 espigas magras começaram a devorar as 7 espigas gordas. O faraó ficou muito intrigado em relação ao seu sonho. Ele chamou seus sábios e nenhum deles conseguiu decifrar o que representava o enigma deste sonho. Acontece que o copeiro lembrou-se de José, relatou o que havia se dado, e então o faraó mandou chamar José. Foi feito barba, vestiu uma roupa limpa, adequada, e se apresentou então ao faraó. E o faraó então contou este sonho para José, e José então disse que quem interpretava os sonhos não era ele, mas era Deus que interpretava através dele. Ou seja, ele se colocava ali apenas como um médium, um intermediário, então, para tentar decifrar o sonho. E após, então, o faraó relatar o sonho, José, então, diz o seguinte, que o primeiro sonho e o segundo sonho representam o mesmo fato. As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas grandes e gordas e as 7 magras representam períodos de 7 anos. O Egito passaria por um período de grande fartura, que duraria 7 anos. Mas logo depois viria uma grande seca, uma grande devastação e muita fome. E aquele período de abundância seria esquecido. Então que Deus estava avisando o imperador para que ele pudesse se preparar adequadamente para o período de escassez. Então seria necessário fazer um estoque para que aquilo acontecesse. O imperador então nomeou José como sendo um governante para que pudesse fazer as provisões necessárias para os dias de escassez. Isso pode ser observado então 7 anos de muita fartura, de muita colheita, e depois 7 anos de muita escassez. Então não só o Egito passou pelo período de escassez, mas todos os países, todos os reinos que faziam fronteira com o Egito passaram essa grande dificuldade. Como o Egito se preparou para isso, eles tinham muita riqueza para oferecer, para vender. E o Egito ficou muito rico em função disso. Então a gente vê, esse daí foi um sonho espiritual. O que a gente vê também, claro, né? Cada um a seu tamanho, né? Como sonhos premonitórios, né? Que a gente pode falar muitas vezes, na Bíblia mesmo a gente tem
o anjo que chegou em sonho é Maria, né, a José. A gente tem esses relatos todos e muitas vezes temos pessoas também que têm esses encontros espirituais onde podem também tirar lições, conselhos, né, para agir no dia. Da mesma forma que você estava contando, né, do Libertação, do livro, a história das duas mulheres, que ela acordaria daquela forma insatisfeita e tudo, também tem sonhos que às vezes a gente acorda lembrando muito de uma pessoa querida, ou com um intuito, uma vontade de fazer alguma outra coisa, né? E que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo e elaborando através dos sonhos, né? Tem até um capítulo interessante de André Luiz, falando dessa questão de quando a gente sonha com parentes e tudo, que já desencarnaram, será que isso é verdade, será que não? Então, é lógico que cada um vai ter que buscar o seu autoconhecimento para saber se o sonho foi simplesmente um sonho psicológico que retratou o desejo, a saudade da pessoa, ou se foi realmente um encontro espiritual, que também é uma coisa que se dá. Quantas vezes temos um sonho que é tão real para a gente, e a gente acorda com aquela sensação do encontro, a gente não se lembra muito bem dos detalhes, mas a gente sente intimamente de que sim, que aquilo foi um encontro verdadeiro. Sente até uma paz interna, né? Um ânimo diante da vida, mais coragem, né? Diante dos desafios. Isso é um sinal também, né? Isso é um sinal. Então, olha que interessante, Márcia. Tem um livro do André Luiz, que é o livro Mensageiros, em que André Luiz, juntamente com o benfeitor Aniceto, eles passam por algumas situações. E num determinado momento, eles estão na casa de Dona Isabel, que é uma senhora que trabalha incessantemente pelo bem, e a casa dela era utilizada como um ponto estratégico, um posto avançado de nosso lar aqui na crosta terrestre, para trabalhos variados aqui. E acontece que vários encarnados em desdobramento eram levados pelos benfeitores, pelos parentes já desencarnados, para o salão da casa dessa senhora e eram atendidos ali, para resolverem questões do dia a dia que os intrigavam, para que eles pudessem ter soluções pacíficas, melhores, para que não se comprometessem mais diante da reencarnação. E acontece então que tem uma cena que é narrada por André Luiz que é muito interessante. Ele observou uma senhora já desencarnada e a sua neta, que era uma jovem. E elas estavam ali num diálogo, e então, num determinado momento, a avó então aconselha a neta, dizendo que a calúnia é uma serpente que ameaça a paz e o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. Ela é víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido então o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Essa é a fala da avó em relação à neta. Então André Luiz vai e pergunta, mas e para essa jovem? Quando ela despertar no corpo, ela vai se lembrar desse contato? Como é que vai ser isso? André Luiz então pergunta a Aniceto. Ele diz que não. Ele não vai recordar-se de todos esses detalhes, de todas essas minudescências, mas ela vai dizer o seguinte, que ela sonhou com a avó em um lugar em que havia muita gente. Porque no salão ali havia outras pessoas sendo atendidas. E acrescentando então que viu em sonho uma cobra ameaçadora. E que logo depois essa cobra se transformou numa serpente de vidro e quebrou o seu impulso das suas mãos, para transformar-se depois em perfumosa flor, da qual ela ainda conservava o perfume na sua memória, o seu agradável aroma. Então a gente vê o seguinte, que mesmo quando são sonhos espirituais, o nosso inconsciente transforma parte daquele conteúdo no simbolismo decodificado pelo nosso cérebro, de acordo com aquilo que a gente dá conta de compreender pelo nosso nível de evolução espiritual que alcançamos até o momento. E o interessante é que se a gente conseguir, às vezes, através de um trabalho psicológico, né, um trabalho de reflexão, que seja, entrar nesse enigma dos sonhos, muitas vezes isso vai ser identificado diante das questões que a gente está vivendo, né, no momento que a gente está vivendo, e inclusive ajudar-nos a resolver, né? Os sonhos, eles têm esse potencial de nos auxiliar
se forem decodificados, eles vão modificar essa energia que está latente neles. O próprio conteúdo dos sonhos, eles têm o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto é aquilo que aparece nos sonhos. E quando a gente fala, eu sonhei com determinadas pessoas, ou aconteceu isso ou aquilo no sonho, eu estava em um determinado lugar, esse é o conteúdo manifesto. Mas quando a gente interpreta o sonho, a gente aprofunda o simbolismo dos sonhos, nós então chegamos no conteúdo latente, que é o que mais nos interessa, que tem a ver então com os nossos sentimentos reprimidos, com as questões que não foram digeridas. Então isso é o que mais vai nos interessar, porque é tentar compreender o que está por detrás desses simbolismos. E é nessa hora que a gente consegue ter um avanço no nosso conhecimento, no nosso bem-estar, dá uma melhora realmente na nossa forma de estar no mundo. Sim. Nossa, então para a gente poder encerrar o programa de hoje, a gente vai se lembrar do quanto que é importante a gente se preparar para dormir. O quanto que é importante a gente fazer essa higiene mental e psíquica para que a gente tenha um feliz desdobramento. Exatamente, porque sempre a sintonia, né, a afinidade nossa é aonde nós estaremos. Então essa vigilância aí, né, e esse cuidado com esse aspecto tão importante do desenvolvimento nosso enquanto seres humanos, espíritos encarnados, é fundamental. Sim. Por isso que é importante uma leitura edificante, a prece, a manutenção de ideais superiores, para que a gente possa dormir, se desdobrar, nos encontrarmos com os benfeitores e sermos levados para tarefas, para estudos, para quando retornarmos ao corpo, possamos voltar renovados para as atividades do dia que nos espera. Exatamente, que isso é o que faz a nossa conduta, né, e a nossa melhor forma de estar no mundo. Então, se finaliza aqui o nosso programa Novos Caminhos e até a próxima. Até a próxima.